Eu achava que nada podia me abalar, até o dia em que ouvi minha própria irmã brindar no meio de um jantar e dizer: um brinde para a decepção da família, minha irmã. Ela ainda acha que nos importamos com ela. Todos riram. Até o meu pai, que completou rindo: pelo menos serve para pagar as coisas. Naquele instante, percebi que o amor que eu tanto procurava na minha família nunca existiu, só o interesse. E foi ali, com um nó na garganta e o coração queimando, que tomei a decisão mais difícil da minha vida: nunca mais deixaria ninguém me usar. Eles não sabiam, mas a partir daquela noite, tudo mudaria. E o que aconteceu depois, nem eles, nem eu, jamais esqueceríamos. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Ana Luísa Martins, tenho 33 anos e sou dentista. Construí minha clínica com um esforço que poucos imaginaram ser possível para uma garota que cresceu ouvindo que devia ser grata por tudo. Desde cedo aprendi que, na minha casa, amor e cobrança vinham no mesmo pacote. Meus pais se orgulhavam de dizer a todos que eu era a responsável, a trabalhadora, a que sempre ajuda, mas no fundo, sabiam que eu era quem resolvia os problemas, quem pagava as contas, quem equilibrava o caos. Camila, minha irmã mais nova, sempre foi o oposto: a protegida, a preferida, a que bastava sorrir para ser perdoada. Naquele sábado, o jantar era em comemoração ao aniversário de casamento dos meus pais. E, como sempre, fui eu quem fez a reserva, escolheu o restaurante e pagou antecipadamente a entrada. Já sabia que o encontro não seria leve, mas fui mesmo assim, por costume, talvez por esperança. Prometi a mim mesma que, dessa vez, diria parabéns, comeria algo rápido e sairia antes do café. Mas a neutralidade é um luxo que minha família nunca me permitiu. O restaurante era caro, cheio de luz amarela e risadas contidas. Sentei-me à mesa com o coração pesado e o sorriso automático de quem já se acostumou a ser cenário, não protagonista. Quando o garçom trouxe as taças, Camila se levantou, o olhar brilhando de ironia, e ergueu o copo como se estivesse num espetáculo: um brinde para a decepção da família, minha irmã. Ela ainda acha que nos importamos com ela. A risada dela cortou o ar. Minha mãe gargalhou sem sequer tentar disfarçar, como se aquilo fosse uma piada inofensiva. E então meu pai, com o tom cansado de quem tenta ser espirituoso, completou: pelo menos serve para pagar as coisas. As risadas se misturaram como navalhas. Fiquei em silêncio. O garçom desviou o olhar, e até o som dos talheres pareceu diminuir. Eu queria levantar, gritar, ir embora, mas permaneci ali, imóvel, aprendendo a lição mais amarga da noite: às vezes, o silêncio não é covardia, é sobrevivência. Voltei para casa dirigindo devagar, as luzes da cidade refletindo no vidro do carro como lembranças fragmentadas. Cada palavra dita naquela mesa ecoava como um lembrete: há muito tempo eu deixará de ser filha. Era apenas a extensão de um cartão de crédito emocional e financeiro que eles aprenderam a usar sem culpa. No dia seguinte, antes que a raiva esfriasse, peguei a pasta de documentos que guardava no meu escritório. Lá estava o contrato da casa de praia, a tal formalidade que eu havia assinado meses antes, cedendo meu nome como fiadora. Li cada linha e percebi o absurdo: eu, que nunca pus os pés naquela casa, era a única que sustentava o sonho deles. Às 7 da manhã, fui ao banco. Expliquei à gerente que queria retirar minha assinatura. Ela me olhou surpresa, depois solidária. Doutora, é seu direito. Vai precisar assinar aqui e aqui. O som da caneta no papel soou como libertação. Voltei para casa sentindo o corpo leve, mas a alma em alerta. Sabia que, a partir daquele momento, o jogo mudaria. Às 8h40, o primeiro telefonema: meu pai, furioso. Às 8h50, minha mãe, chorando. Às 9h05, Camila, gritando. Disse apenas: eu cansei. Silêncio. Um silêncio que não era paz, era o prenúncio de guerra. Nos dias seguintes, bloqueei mensagens, desliguei o celular e mergulhei no trabalho. Reaprendi a ouvir o som do próprio coração sem interferências. Fiz café sem pressa,
cuidei de mim como quem volta a um corpo abandonado. Mas sabia que a calmaria seria curta. Minha família nunca suportou perder o controle. E naquele instante, sem perceber, o que começou como um simples não estava prestes a se transformar na maior batalha da minha vida. Na manhã seguinte ao jantar, o sol parecia zombar da minha tentativa de calma. Entrei na clínica mais cedo, antes dos pacientes, tentando me refugiar no som do compressor e no cheiro de antisséptico. O trabalho sempre foi o meu abrigo, o único lugar onde eu tinha controle. Lá, ninguém me pedia empréstimos, nem justificativas, apenas resultados. Mas por mais que eu tentasse me concentrar, o telefone vibrava sem parar. Na quinta ligação não atendida, o nome de Camila apareceu outra vez na tela. Eu respirei fundo e atendi. Finalmente. Ela começou, a voz misturando drama e acusação. O banco ligou. Você enlouqueceu, Ana? Não. Só deixei de ser a idiota útil da família. Do outro lado, um silêncio curto, ofendido. Você não tem ideia do que causou. Papai está passando mal, mamãe não para de chorar. Sorri sem vontade. Eles estão colhendo o que plantaram, Camila. Eu só parei de regar. Desliguei antes que ela pudesse me prender no velho ciclo de culpa. Durante o almoço, sentei na copa da clínica e peguei o celular. Havia mensagens de todos os tipos, pedidos disfarçados de apelos emocionais, indiretas de parentes distantes e até uma corrente religiosa me pedindo para lembrar o que é perdão. Fiquei olhando a tela e percebi o padrão. Toda vez que eu me afastava, a família se unia, não por amor, mas por conveniência. Naquela tarde, uma paciente me disse: doutora, às vezes cortar é o único jeito de cicatrizar. Sorri, fingindo que ela falava dos dentes. Mas por dentro, senti que o universo me dava razão. Quando voltei para casa, encontrei o porteiro segurando um envelope marrom. Entregaram há pouco, doutora. Disseram que era urgente. O papel não tinha remetente. Ao abrir, vi cópias de documentos bancários e uma nota escrita com a letra da minha mãe: você precisa resolver isso. É sua família. Respirei fundo. Sentei no sofá e encarei aquele bilhete por minutos. A palavra família parecia um golpe. Eles não queriam harmonia, queriam obediência. E, pela primeira vez, eu estava negando isso. 2 dias depois, um carro preto estacionou em frente ao meu prédio. Pela janela, reconheci o perfil de meu pai. O coração disparou, mas a mente estava firme. Ele subiu sem avisar, bateu na porta com força. Abre, Ana Luísa, precisamos conversar. Gritou. Abri. O rosto dele estava vermelho, a respiração curta. Você tem noção do que está fazendo? Perguntou. A casa está em risco, o gerente me ligou, disse que o financiamento pode cair. E daí? Respondi, firme. Eu não moro lá. Nunca morei. Ele riu com desdém. Você fala como se fosse melhor que nós. Mas no fim, foi o meu suor que pagou seus estudos. O senhor pagou minhas humilhações também? Perguntei. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ele me olhou com raiva, talvez espanto, e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, contei tudo ao Rafael, meu namorado. Ele ouviu em silêncio, os olhos calmos. Você sabe que eles não vão parar, né? Eu sei. Respondi. Mas eu também não. Passei a registrar tudo, ligações, mensagens, ameaças. Criei uma pasta no computador chamada Libertação. Cada prova, uma lembrança de que eu não estava mais disponível. No dia seguinte, fechei a conta conjunta que havia criado anos atrás para emergências da família. Dentro dela, pequenos saques, R$ 120, R$ 300, R$ 250, sempre até o fim do mês. Pequenos sangramentos de confiança. Quando o gerente confirmou o encerramento da conta, senti o coração bater em outro ritmo. Mas a paz durou pouco. Às 7 da manhã do dia seguinte, minha mãe ligou aos prantos. Você esvaziou a conta, filha?
Como pôde? Precisávamos daquele dinheiro. Pra quê, mãe? Perguntei. Outra emergência reinventada? Você está nos abandonando. Ela gritou. Somos sua família. Família não é fardo, mãe. E a minha deixou de ser amor quando virou obrigação. Desliguei e encostei o celular na mesa. A cozinha estava silenciosa, mas o ar parecia vibrar. Peguei uma caneca de café e encarei meu reflexo na janela. Pela primeira vez, vi uma mulher que não devia nada a ninguém. O preço da liberdade é a solidão, pensei. Mas a dependência custa a alma. Nos dias seguintes, minha casa virou uma trincheira silenciosa. Eu dormia com o celular no modo avião e acordava com dezenas de chamadas perdidas. Os vizinhos começaram a comentar que um carro cinza ficava rondando o prédio à noite. Eu sabia quem era. Não precisava ver. Meu pai sempre acreditou que insistência era sinônimo de amor. E minha mãe, que drama era uma forma de persuasão. Numa manhã de quarta-feira, quando eu saía para o trabalho, encontrei Camila encostada na porta do meu apartamento. Estava com o rosto abatido, mas o olhar frio de sempre. A gente precisa conversar, disse, empurrando uma pasta em minha direção. É sobre a casa. Não tem mais conversa, Camila. Eu já resolvi o que precisava resolver. Ela riu, um riso curto e debochado. Você acha que é melhor do que todo mundo só porque tem diploma e jaleco, né? Eu acho que mereço respeito, só isso. Ela abriu a pasta, revelando papéis e o que parecia ser uma nova proposta de financiamento. É simples, disse. O banco só precisa da sua assinatura de novo. Se você assinar, ninguém mais te incomoda. Cruzei os braços. Ninguém mais me incomoda, até a próxima vez. Camila suspirou, o olhar marejado de fingimento. Mamãe tá doente, Ana. Papai mal dorme. Você vai deixar eles passarem por isso? Vou, se isso significar me deixar em paz. O silêncio que veio depois foi carregado. Ela tentou dar um passo à frente, mas eu segurei a porta com firmeza. Se colocar esse papel debaixo da minha porta, eu rasgo, Camila. Ela me encarou como quem não reconhece mais o rosto à sua frente. Por um instante, pareceu procurar a irmã submissa que sempre atendeu, sempre cedeu, sempre se calou. Mas essa irmã havia morrido no jantar do brinde. No fim da tarde, o telefone tocou novamente. Era minha mãe. Filha, por favor. Seu pai tá desolado. A casa pode ser confiscada. Eu não fiz nada além de corrigir um erro. Mas é a sua família, Ana. Você devia nos ajudar. Mãe, ajudar é uma escolha. Não uma sentença. Ela começou a chorar, o choro exagerado de quem usa as lágrimas como argumento. Eu desliguei antes de me sentir tentada a consolar. Na clínica, o clima também mudou. Eu tentava manter o foco, mas meu olhar denunciava o cansaço. Até os pacientes mais reservados notavam. Uma senhora idosa me disse, doutora, às vezes a gente precisa extrair pessoas também, não só dentes. Sorri com ternura. Talvez fosse o melhor conselho que alguém já me dera. Nessa mesma noite, Rafael apareceu na minha casa com pizza e calma. Ele tinha esse dom de transformar o caos em silêncio. Você não pode mais ficar reagindo, disse. Eles vão te esgotar até você ceder. Eu sei, mas é difícil ignorar quem te criou. Quem te criou não tem o direito de te destruir, Ana. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça até o dia seguinte. Foi quando tomei uma decisão. Se minha família queria transformar minha vida em um campo de guerra, eu trataria de documentar cada ataque. Criei uma nova pasta no computador, agora chamada Provas. Mensagens, prints, áudios, tudo com data e horário. Cada frase ofensiva virava combustível. 2 dias depois, recebi um e-mail do banco. O assunto me gelou, revisão de cadastro, nome reaplicado em financiamento. Fiquei imóvel por alguns segundos. Reaplicado. Essa palavra era um soco.
Corri até a agência e pedi para falar com o gerente. Ele, visivelmente constrangido, me explicou: doutora, parece que tentaram incluir novamente seu nome como fiadora, mas o sistema travou porque há um bloqueio recente. Quem tentou? Perguntei. Ele hesitou. O contrato está no nome dos seus pais e da sua irmã. A sensação foi de déjà vu. A velha manipulação, o mesmo abuso disfarçado de necessidade. Voltei para casa decidida a não permitir mais nada. Liguei para meu advogado, um amigo de Rafael, e expliquei tudo. Eles ultrapassaram a linha da moral, ele disse. Agora é fraude. Passamos horas preenchendo documentos. Ele me orientou a atualizar meus dados em todos os bancos, bloquear novos cadastros e colocar alertas de segurança. Eu assinava, página por página, sentindo que cada assinatura era uma libertação. À noite, exausta, sentei na varanda com uma xícara de café. Olhei para o céu e pensei em quantas vezes engoli ofensas em nome da harmonia. Quantas vezes fui fiadora não só de dívidas financeiras, mas emocionais. Naquele momento, algo dentro de mim mudou de forma definitiva. Eu não estava mais lutando por respeito, estava lutando pela minha sanidade. E, pela primeira vez, comecei a entender que o preço da liberdade é não caber mais no mesmo lugar que antes chamavam de lar. Nos dias que seguiram, o silêncio da minha casa começou a parecer uma vitória, mas também um prenúncio. Eu sabia que a paz, na minha família, nunca durava mais do que o tempo necessário para que eles tramassem a próxima investida. E ela veio, como sempre, disfarçada de preocupação. Era uma tarde de sexta-feira quando a portaria me avisou que havia alguém me esperando. Olhei pelas câmeras e reconheci a figura de meu pai, de braços cruzados, acompanhado de Camila. Desci porque não queriam um escândalo no prédio. Assim que saí do elevador, ele já começou: Ana, isso tem que acabar. Você tá destruindo sua própria família. Eu não destruí nada, pai. Só parei de sustentar o que já estava podre. Camila bufou. Que drama. Você sempre se acha mártir, né? Ninguém te pediu para pagar nada. Não, vocês só esperavam. Sempre esperaram. Meu pai deu um passo à frente, com um olhar duro que me fez lembrar da infância. A casa vai ser tomada se você não resolver isso. É o nome da família, Ana Luísa. O nome da família nunca me protegeu, pai. Só serviu para me usar. Camila revirou os olhos e tirou um envelope da bolsa. Assina, por favor. É só uma autorização para o banco reconsiderar. Eu ri, um riso amargo. Vocês não entenderam nada. Eu não vou assinar, não vou emprestar, e não vou mais carregar vocês nas minhas costas. Ela tentou argumentar, mas minha voz saiu mais firme do que eu mesmo esperava, e se tentarem de novo, eu denuncio. O rosto do meu pai empalideceu. Camila perdeu o tom. Você vai colocar a polícia contra a própria família? Eu vou colocar a lei do meu lado. Porque até agora, só vocês usaram as regras a favor de vocês. Eles se entreolharam e saíram, deixando um rastro de ofensa no ar. Quando o elevador se fechou, minhas mãos tremiam, mas não de medo, era adrenalina. Eu finalmente estava enfrentando o império da culpa que eles haviam construído sobre mim. Naquela noite, Rafael apareceu com 2 taças de vinho. Conseguiu respirar? Perguntou, me observando com ternura. Pela primeira vez em muito tempo. Então brinda comigo. A mulher que deixou de ser o cofre da família. Sorrimos, mas eu sabia que o jogo ainda não tinha terminado. 2 dias depois, acordei com o barulho insistente do celular. Era uma mensagem do banco: tentativa de acesso indevido detectada na sua conta conjunta. O coração disparou. Eu já havia encerrado aquela conta, ou achava que sim. Liguei imediatamente para a agência e o gerente confirmou: doutora, houve uma tentativa de reativação. Usaram seus dados, mas o sistema bloqueou. Desliguei, as mãos frias. Eles estavam tentando me atingir de todos os lados. À tarde, fui até a delegacia. Fiz o boletim de ocorrência e expliquei tudo ao escrivão. Ele ouviu com paciência e disse:
a senhora está certa em se proteger. Família ou não, isso é crime. Assinar aquele documento foi libertador. Pela primeira vez, eu me senti amparada por algo maior do que o medo. No mesmo dia, minha mãe ligou. Filha, o que você fez? A polícia? A voz dela tremia de indignação. Eu fiz o que vocês me obrigaram a fazer, mãe. Eu só me defendi. Você está doente, Ana. Nós somos sua família. Então se comportem como uma. Ela chorou, me chamando de ingrata, egoísta, cruel. Eu desliguei antes que as palavras grudassem em mim como faziam antes. Mais tarde, recebi uma notificação no celular. Um número desconhecido havia deixado uma mensagem de voz. Apertei o play. A voz era de Camila. Você acha que tá vencendo, né? Pois a gente vai ver até onde vai essa sua pose de santa. Engoli seco. Havia ódio, mas também desespero. Era o rugido de quem estava perdendo o controle. No domingo, precisei de ar. Fui caminhar pela orla, tentando deixar o vento levar o peso dos últimos dias. Vi famílias rindo, crianças correndo, e percebi o quanto eu havia normalizado o caos. Meu conceito de amor tinha se distorcido tanto que eu precisei quase perder tudo para entender o que era liberdade. Ao chegar em casa, vi um envelope branco no chão. Dentro, uma foto da casa dos meus pais com uma placa enorme no portão: vende-se. Atrás da foto, uma frase rabiscada: feliz agora? Sorri, sem rancor. Porque pela primeira vez, sim, eu estava começando a ficar feliz. As semanas seguintes foram um turbilhão silencioso. Depois da placa de vende-se, achei que tudo terminaria. Ingenuidade minha. O silêncio deles nunca foi paz, era estratégia. Na minha família, até o arrependimento vinha com segundas intenções. Certa manhã, quando eu me preparava para sair para a clínica, o interfone tocou. Doutora Ana, há uma correspondência para a senhora, precisa assinar. Desci, achando que fosse algo de trabalho. Mas o envelope trazia o logotipo de um banco. Meu coração acelerou. Abri ali mesmo, no hall do prédio. Dentro, uma carta de confirmação de solicitação de crédito conjunta, com o meu nome digitado em letras firmes e um número de contrato. Por um instante, o chão pareceu ceder. Respirei fundo, tentando entender. Eles tinham tentado de novo. Outro golpe, outro uso do meu nome, outro crime. Corri de volta ao apartamento e liguei para o advogado. Eles voltaram a usar meus dados, disse, a voz trêmula. Do outro lado da linha, ele respondeu com calma: fique tranquila, Ana. Agora já não é mais um problema familiar. É judicial. Passamos a tarde reunindo documentos, capturas de tela e cópias de tudo que comprovava a tentativa de fraude. Ele redigiu uma notificação para o banco e um alerta preventivo para órgãos de crédito. Quando terminei de assinar, senti o peso das últimas décadas se dissolver. No caminho de volta, o céu ameaçava chuva. Parecia combinar com o estado da minha alma, cansada, mas decidida. Parei em uma padaria, pedi um café e, pela primeira vez em meses, olhei as pessoas ao redor sem sentir medo de ser reconhecida por uma história que eu não escolhi viver. Quando cheguei em casa, meu celular piscava sem parar. Chamadas não atendidas, mensagens de números desconhecidos. E uma, em especial, chamou a atenção: era um áudio de meu pai. A voz dele estava rouca, cansada, mas ainda carregava a arrogância de sempre. Ana, por favor, não faça isso. Você tá indo longe demais. O banco vai barrar a gente para sempre. Pense na sua mãe. Deletei o áudio sem ouvir o final. Pela primeira vez, eu não precisava mais de encerramentos emocionais. Eu só queria paz. Naquela noite, Rafael chegou com 2 cafés e um olhar de quem entende o cansaço sem precisar de explicações. Eles tentaram de novo, eu disse. Mas agora não vai passar. E como você tá? Diferente. Antes eu chorava de raiva. Agora, só sinto pena. Ele me abraçou,
e aquele gesto simples me lembrou do que era segurança. Não há que vem do controle, mas a que nasce da verdade. 2 dias depois, o advogado me ligou com novidades. Ana, o banco confirmou a fraude. A solicitação foi feita por um número vinculado à sua irmã. Meu corpo gelou. E agora? Perguntei. Agora, o processo segue. O sistema bloqueou o CPF deles por tempo indeterminado. Olhei para o espelho. A mulher refletida ali não era a mesma que engolia insultos em silêncio. Era alguém que tinha aprendido a se escolher. Mas o jogo ainda tinha uma última carta. Na sexta-feira, quando fechei a clínica, encontrei Camila me esperando do lado de fora. Estava abatida, o cabelo desgrenhado, os olhos fundos. Vim pedir desculpa, disse ela, com a voz embargada. A gente perdeu tudo, Ana. A casa, o carro, o nome limpo. Sinto muito, respondi. Mas não posso carregar mais ninguém. Ela segurou minha mão, quase suplicando. Mamãe tá mal, papai vive dizendo que a culpa é sua. A culpa deles é não saber amar sem possuir. Camila começou a chorar, um choro feio, descontrolado, que misturava raiva e arrependimento. Você venceu, ela disse entre soluços. Era isso que queria, né? Eu neguei com a cabeça. Não, Camila. Eu só queria existir sem ser usada. Ela se afastou lentamente, e enquanto via seu carro sumir na esquina, percebi que não havia satisfação, só paz. Uma paz que vinha sem plateia, sem aplausos, sem explicações. Naquela noite, recebi um e-mail do advogado. Assunto: processo finalizado. Abri com as mãos trêmulas. Ele explicava que os bancos haviam oficializado a restrição de uso do meu nome, que os registros de tentativa de fraude estavam arquivados e que eu estava, legalmente, protegida. Fechei o computador e respirei fundo. Lá fora, a chuva finalmente começou. Gotas grossas, intensas, caindo como se lavassem o ar. Fiquei na janela, observando. Era a primeira tempestade que eu via sem medo. E no som da água batendo no vidro, entendi que aquilo, aquele instante simples, molhado, livre, era o começo da minha verdadeira vida. Meses se passaram desde a última tentativa da minha família de usar meu nome. O processo havia encerrado, os bancos os bloquearam, e o silêncio finalmente se instalou. No começo, foi estranho. Depois de anos acostumada a ligações de cobrança emocional e chantagens sentimentais, o vazio parecia quase incômodo. Mas logo percebi, aquele silêncio era liberdade. A clínica prosperava. Os pacientes aumentaram, as recomendações se multiplicaram, e pela primeira vez, o meu sucesso não vinha acompanhado de culpa. Rafael dizia que eu estava diferente. Você anda mais leve, Ana. Mais dona de si. E era verdade. Eu não vivia mais em estado de alerta. Aprendi que quando você deixa de ser o alicerce de quem te destrói, o chão sob seus pés finalmente se firma. Certa tarde, enquanto finalizava um atendimento, o celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. Sua mãe pediu para te avisar que seu pai está internado. Ele quer te ver. Fiquei imóvel. Por um momento, o coração quis correr, mas a mente ficou. Havia um tempo em que eu largaria tudo para estar lá, tentando curar feridas que nem eram minhas. Mas agora eu sabia, nem toda visita é um gesto de amor, que às vezes é só uma armadilha emocional. Mesmo assim, naquela noite, sentei na varanda com Rafael e falei sobre a mensagem. Vai vê-lo? Perguntou ele. Acho que não. Se ele quiser se despedir, que seja da ideia de que eu existo para consertar tudo. Os dias seguintes vieram tranquilos. Nenhum novo contato, nenhuma chantagem. Mas numa manhã de domingo, encontrei um envelope na portaria, endereçado a mim, com a caligrafia da minha mãe. Dentro, uma carta curta, sem remetente, sem data. Ana, perdemos a casa. Seu pai está mal. Camila tenta se reerguer, mas tudo parece desabar. Talvez um dia você entenda que também erramos tentando acertar. Mesmo assim, te amamos. Mamãe. Li e reli.
Nenhum pedido de perdão, apenas a tentativa de igualar culpas. Era a velha tática disfarçada de afeto. Dobrei o papel com cuidado, coloquei-o dentro da gaveta onde guardo coisas que já não me definem, e fechei. Naquela noite, fiquei pensando em como a vida dá voltas. Tudo que um dia usei para agradar, meu trabalho, meu dinheiro, minha boa vontade, agora me servia para proteger. E não havia amargura nisso, apenas clareza. Semanas depois, soube por um vizinho antigo que meus pais se mudaram para um bairro mais simples. Que Camila vendeu o carro, o anel de formatura, até os móveis. Não senti vingança, apenas um tipo estranho de alívio. Cada um, finalmente, arcando com o próprio peso. Uma sexta-feira, enquanto organizava prontuários, o porteiro me entregou outro envelope, dessa vez sem remetente. Dentro, uma foto antiga, nós 4 em uma viagem para o interior, sorrindo diante de uma cachoeira. Atrás, uma frase escrita à caneta: família é para sempre. Sorri de leve. Sim, pensei, mas só se houver respeito. No fim do expediente, fechei a clínica e caminhei até o carro. O sol se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja. Peguei o celular e olhei para uma foto minha e de Rafael, tirada em uma viagem recente. Ele dizia que o mar parecia mais calmo quando eu sorria. Eu achava que era o contrário, que eu ficava calma porque, pela primeira vez, o mundo não pesava sobre mim. À noite, sentei na varanda e abri o notebook. Dentro de uma pasta chamada Recomeço, salvei um documento novo, lições que aprendi. Escrevi: 1. Família não é quem te cobra, é quem te acolhe. 2. Amor sem limite é exploração. 3. O silêncio pode ser resposta, mas também cura. 4. Paz é o luxo de quem aprendeu a dizer não. Fechei o arquivo, respirei fundo e percebi o quanto a minha vida tinha mudado. O que antes era medo agora era aprendizado. O que antes era dependência agora era escolha. Rafael saiu da cozinha com 2 canecas de café e se sentou ao meu lado. Pensando em quê? Em tudo que precisei perder para me encontrar. E valeu a pena? Olhei para ele, para o céu limpo, para a cidade que parecia respirar junto comigo. Valeu cada lágrima. Porque, no fim, eu não perdi uma família. Eu só deixei de financiar uma ilusão. Ele sorriu e me puxou para um abraço. Lá fora, o som da cidade diminuía, e dentro de mim, pela primeira vez, tudo estava em silêncio. Um silêncio que não doía, apenas preenchia. Aquela era a paz que eu sempre busquei, que há de ser, finalmente, minha própria casa. Se essa história te emocionou e te fez refletir, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de coragem, recomeço e superação. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que dizer não é um ato de amor próprio. Agora me conte nos comentários, você teria feito o mesmo que a Ana Luísa? Teria coragem de se afastar da própria família para finalmente ter paz? Quero muito saber a sua opinião. E aproveite para me dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou passar nos comentários e deixar um coração para quem compartilhar a história comigo. Cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda este canal a crescer e a levar mais mensagens de força, independência e superação para quem precisa ouvir que ainda é possível recomeçar com dignidade e coragem.